Ó, você tá enganado. Bolsa não quebra. E na videoaula de hoje vamos falar sobre o craque da Bolsa de Nova York de 1929, possivelmente a maior crise econômica que a gente tem na história do capitalismo. Então vamos lá, que raio que é isso aí, como é que isso começou? Para a gente ver o que foi o craque da Bolsa de Nova York, a gente vai ter que voltar lá para dar uma olhada em como acabou a Primeira Guerra Mundial, né? Vamos lembrando que a Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918. Mas no transcorrer da Primeira Guerra Mundial aconteceu um evento muito importante, que é a Revolução Russa de 1917, né? Bom, a Revolução Russa de 1917 vai transformar a Rússia, que era uma monarquia czarista, num estado socialista, né? Tem que ter uma aula só para isso aí, não vai dar para a gente trabalhar isso aqui hoje, né? Mas vamos lá. Essa revolução socialista na Rússia vai fazer com que a Rússia saia da guerra e vá lá se preocupar com outras questões que vão dar origem lá à formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Nesse momento aí é quando começa a se esboçar o que vai ser a Guerra Fria. A existência de um mundo socialista vai preocupar em muito as nações imperialistas que existiam no Ocidente, né? Principalmente os grandes envolvidos na Primeira Guerra Mundial, né? Que era quem? Inglaterra e França, as potências que já controlavam o mundo, Alemanha e Itália, que eram as novas potências que estavam ali disputando com Inglaterra e França, e Estados Unidos, que foi no final o grande vitorioso das duas guerras mundiais, né? Mas vamos lá, toda essa galera aí que já estava em ampla expansão desde o século XIX, né? Começou a ficar bastante preocupado com essa imagem de um mundo socialista, né? De uma alternativa a essa economia capitalista, que era bastante interessante para as camadas trabalhadoras, né? Então, quando o Marx, né, que vai ser o grande eixo inspirador do movimento socialista, que vai marcar o século XX, né, quando o Marx vai lá, escreve o Capital, escreve lá o Manifesto do Partido Comunista, onde ele começa a projetar o que poderia ser um mundo socialista, né, ele pensou em que o primeiro país que viria a se tornar socialista seria a Inglaterra, né? Porque era o país mais desenvolvido na economia capitalista que existia na sua época. Mas aconteceu na Rússia, o que levou todo esse mundo europeu e os Estados Unidos a ficar bastante arisco com isso, porque se a Revolução deu certo na Rússia, né, que era um país bastante atrasado, por que não daria certo nessas potências? Por que não daria certo principalmente na Alemanha, que tinha sido assim, a grande prejudicada da Primeira Guerra Mundial, né? Foi a massacrada lá pelo Tratado de Versalhes, né? Que deixou numa condição de extrema penúria, né? Então, aquela população trabalhadora alemã poderia ser um grave risco para a economia e para a política capitalista, né? Porque ela poderia se sentir inspirada pela Revolução Socialista, que aconteceu lá na Rússia, para que dentro do seu território eclodisse ali uma revolução socialista. E isso não estava acontecendo só na Alemanha. Uma série de países ali que estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial vai começar a sofrer inspiração daquele movimento socialista, né? Porque se vê, olha, lá a camada trabalhadora, né, foi lá e derrubou o czar e criou um novo sistema. Um sistema onde a exploração desapareceu, ao menos aparentemente, que eu falei, Revolução Russa merece uma aula só para isso, né? Então, aparentemente, os interesses dos trabalhadores estavam sendo atingidos lá na Revolução Russa. Por que não gerar isso aqui na Europa, né? Pô, toda essa nova imagem que a Revolução Russa trouxe para a Europa vai levar a surgir uma série de movimentos socialistas dentro da Europa. O que eu disse, né, anteriormente assustou bastante essas economias capitalistas
derivadas do imperialismo do século XIX, né? A ponto que Estados Unidos vai olhar lá para a Europa e vai pensar, cara, a gente precisa dar um jeito de a Europa não sucumbir à Revolução Socialista que começou na Rússia e que já estava se espalhando, já estava atingindo ali países do leste europeu, países da Ásia, para a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então, assim, se deixar esses países na miséria, né, a insatisfação popular vai levar a toda uma mobilização que pode transformar a Europa num mundo socialista. Eis que nesse momento vai surgir o quê? Vai surgir um negócio chamado de Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Foi um projeto americano de incentivo a essas economias europeias para que a Europa não sucumbisse, né? Para que ela não entrasse em ruína, dificultando assim esse espalhar da Revolução Socialista que tinha começado na Rússia. Então a ideia é o quê? Vamos injetar dinheiro lá na Europa para evitar que a crise leve a esse espalhar da Revolução Socialista partindo da Rússia. Faz uma pausa aí, guarda essas ideias e vamos olhar o que estava acontecendo nos Estados Unidos para ver o que isso que eu estou falando de Revolução Socialista lá da Rússia tem a ver com o crack da Bolsa de Nova York. Vamos com calma. Bom, então, volta e vamos olhar do outro lado do Atlântico. Vamos lá para a América. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu ali com as potências europeias? As 4 grandes lá que eu estava falando, né? Inglaterra, França, Alemanha e Itália. Cara, elas estão destruídas. Por quê? Porque o palco da guerra foi na Europa. Ou seja, durante aqueles 4 anos de guerra, como é que estava a indústria europeia? A indústria europeia estava no buraco. Bom, nesse momento, a indústria americana, que era uma indústria nascente, que tinha um grande potencial, mas que ainda não era uma mega potência imperialista, ela tinha reflexos apenas na América, não tinha na África e na Ásia, áreas que eram assim, de domínio das potências europeias. Nesse momento, os Estados Unidos vai entrar num momento de expansão da sua indústria. Porque como a indústria europeia estava bastante prejudicada, a indústria americana vai começar a ocupar o lugar dessa indústria europeia. Ou seja, vai começar a lançar-se ali para o mercado africano, para o mercado asiático, o que significa o quê? Bom, esses territórios, inclusive a gente aqui da América Latina, que já éramos consumidores dos Estados Unidos, mas né, ainda tínhamos grandes laços, principalmente com a Inglaterra. Né? Vamos começar a comprar de quem? Vamos começar a comprar dos Estados Unidos, que é a grande potência industrial que sobreviveu à Primeira Guerra Mundial. Porque enquanto o pau estava comendo lá na Europa, nos Estados Unidos não caiu nem uma bombinha de São João. Né? Então eles estavam sossegados lá nos Estados Unidos. Bem, então o que acontece? Já que a indústria europeia foi para o buraco, vamos passar a consumir então da indústria americana. Então olha lá, ingestão de dinheiro dentro da indústria americana. Cara, surgiu um momento de euforia gigantesco dentro dos Estados Unidos, onde, já que ela vai estar exportando pra caramba, vai estar entrando muito dinheiro, cara, produção a pico, não tinha desemprego nos Estados Unidos, né? Precisava de trabalhador o tempo todo. Então, assim, um amplo consumo dentro do território americano. Então, olha lá, durante a década de 20, o que os Estados Unidos passam a viver? Um período de euforia, né? Um período de dinamização de mercado, tanto de um mercado interno quanto de um mercado externo. Mas olha lá na Europa estava lá aquele fantasma da Revolução Socialista da Rússia, né? Então olha lá, já que os Estados Unidos está bem aqui, não vamos deixar com que a Europa caia, porque a Europa já está ruim, então injeta esse dinheiro que está entrando nos Estados Unidos dentro da Europa. Vamos recuperar o mercado europeu, né? Eles ficam ali de concorrente nosso, mas melhor ter um concorrente na Europa do que ter uma Europa socialista. Porque assim, imagina, se a Europa virar socialista, qual você acha que seria o próximo passo? Obviamente, é chegar ali Ásia, África, América Latina, e aí o sonho da Revolução Socialista ia chegar ao fim. Né? Eu sei que é meio pretensioso tentar fazer uma previsão de uma alternativa ali, né? Porque justamente isso não aconteceu, mas vê,
na visão dessa população de época, né, na visão do pessoal lá na década de 20, isso era uma possibilidade muito grande. Por quê? Porque eles estavam vivenciando uma série de movimentos de caráter socialista. Então, ó, esse dinheiro que estava se acumulando, que os Estados Unidos estava ficando muito rico, começa a ser injetado com o Plano Marshall dentro da Europa para que a Europa se recupere. Pois é, quando a Europa começa a se recuperar, né, dentro da Europa vão começar a surgir ali alguns movimentos nacionalistas. Dentre eles, alguns que eu também vou precisar de um vídeo só para isso ali, né? Alguns, como por exemplo, na Itália e na Alemanha, né? Os países lá que perderam a Primeira Guerra Mundial. Tá certo que a Itália mudou de lado, né? Isso é outro caso. Então, nesses países que perderam a Primeira Guerra Mundial, vão começar a surgir alguns movimentos nacionalistas, né? Como o fascismo italiano, como o nazismo na Alemanha, né? Esses movimentos ali, por serem nacionalistas, eles vão começar a prezar o quê? Vão começar a prezar a economia do seu país, a economia interna. Então, olha lá, se é para valorizar alguma indústria, vamos valorizar a indústria do nosso país, da Alemanha, da Itália, de Portugal, da Espanha, em todos os países que surgiram movimentos fascistas. Então, olha lá, a economia americana, que tinha assim, subido uma escala monstruosa, né, atingido um patamar nunca antes visto, de repente, não só vai ter um concorrente de mercado na Europa, gerado pelo Plano Marshall, como vai ter ali grupos que vão começar a criar políticas protecionistas de mercado e começar a bloquear a entrada de produtos americanos dentro da Europa. Cara, agora a gente vai cair lá no pensamento iluminista do Adam Smith, né, o pai do liberalismo econômico, que ele vai trazer para a gente a balança do mercado, que é o quê? A relação entre oferta e procura, tá? Ou seja, se você tem uma grande oferta de mercadoria e uma pouca procura, o que acontece com o preço do produto? O preço do produto cai. Se for o inverso, se tiver uma pequena procura, uma pequena oferta e uma grande procura de mercadorias, né, o preço sobe, tá? Então, o que foi que aconteceu nesse momento? Os Estados Unidos está produzindo em larga escala, só que a procura da mercadoria deles vai cair por causa desse protecionismo de mercado que começa a surgir na Europa, por causa da recuperação da economia europeia. Então, aquela produção de larga escala não tinha mais quem consumisse ela. Produto feito, mas não vendido, significa prejuízo. Então, se está gerando mercadoria, mas não está vendendo, os Estados Unidos está perdendo dinheiro. Cara, como é que você soluciona essa situação? Uma das soluções é o quê? Procurar novos mercados. Mas não havia novos mercados assim de imediato naquele momento. Então, o que você faz? Já que essa não é a alternativa, você reduz a produção. E, cara, como é que você reduz produção? Você demite funcionário. Você não precisa mais produzir tanto, você tira esses funcionários do mercado, você esvazia sua fábrica e começa a ter uma produção menor. Só que quando você demite esses funcionários, você vai ter um problema no mercado interno. Por quê? Já que você não precisa mais do trabalhador, porque esse trabalhador aí ele não precisa mais produzir tantos produtos, né? Você pode ter um grupo de trabalhadores menor. Esses trabalhadores que agora estão fora do mercado de trabalho, eles também estão fora do consumo, o que dá mais um baque aí dentro da economia, porque você tem menos pessoas para comprar. Cara, olha que louco. Essas pessoas que começam a ser demitidas dentro dos Estados Unidos vão começar a despontar o que vai ser a crise que vai gerar o crack da Bolsa de Nova York. Porque o que foi o crack da Bolsa de Nova York? Foi o resultado dessa crise de superprodução. Né? Tá produzindo muito e tá vendendo pouco. Tá. Pensa lá, esse grupo de desempregados vai ter que viver de alguma coisa. Do que esses caras vão viver? Um tipo de investimento muito comum que existe até hoje nos Estados Unidos é o investimento em mercado de ações. Né? Pensa lá na política trabalhista americana, percebe lá que eles não têm uma série de benefícios trabalhistas que a gente tem aqui no Brasil, que foram gerados lá durante a era Vargas, principalmente, coisas do tipo
seguro-desemprego, férias remuneradas e coisas do gênero, né? Então, esse cara que foi demitido nos Estados Unidos, ele vai viver do quê? Ele vai viver de investimento em ações, né, que ele já tinha comprado anteriormente, né, enquanto o cara está trabalhando, né, para ter um plano, porque, pensa, o cara uma hora ele vai ter que se aposentar, o cara uma hora ele vai ter que tirar férias, né? Então o que ele faz para ter um rendimento? Ele investe em ações e ele compra ações de empresas. Gente, o que é uma ação do mercado de valores? É um investimento de risco, porque você compra uma parcela da empresa, é lógico que é uma parcela insignificante, né? Mas na somatória dessas parcelas insignificantes dá um bom dinheiro para a empresa que reinveste em si e que gera desenvolvimento. Bom, as empresas estão parando de produzir. Se elas estão parando de produzir, elas estão diminuindo o capital fixo da empresa, né? Elas estão vendendo ali máquinas, elas estão vendendo equipamentos, ela está fechando determinados espaços da empresa que não precisam mais, que seriam estoques, seja lá o que for, né? Então o capital fixo da empresa está diminuindo, ou seja, aquela ação que o sujeito comprou enquanto era trabalhador, enquanto estava empregado, né, já está valendo menos. Aí o que esse cara faz? Tá, eu preciso ter alguma coisa que viver. Então eu faço o quê? Eu vou lá ao mercado de ações e eu vendo as minhas ações, né? Assim eu tenho um dinheiro na mão e eu tenho como ver até arrumar um emprego. Cara, quando esse cara vai à Bolsa de Valores e vende as suas ações, qual que vai ser o resultado disso? De novo, balança do Adam Smith. Muita oferta de ações, pouca procura. O que aconteceu com o preço dessas ações? O preço caiu. Ou seja, esse mercado que já estava falho pra caramba, com um bando de gente tentando vender ações e as ações em franca decadência, gerou o quê? Gerou um crack da bolsa. Ou seja, não tem dinheiro para pagar essas ações, ninguém quer comprar essas ações não valem nada, as empresas não valem nada. Sendo assim, cara, o que vai acontecer com essa empresa? Essa empresa vai à falência. O craque da Bolsa de Nova York nada mais foi do que o quê? Um inchaço da Bolsa de Valores com venda dessa mercadoria que quebrou uma série de empresas. Isso que é o grande problema do craque da Bolsa de Nova York, porque vamos lembrando o seguinte, o grande sobrevivente da Primeira Guerra Mundial, aquele cara, aquela potência que sobreviveu a todo o conflito da guerra, foi os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que era o grande consumidor do mundo, que era o grande fornecedor de mercadorias industrializadas para o mundo, agora não poderia mais vender, não teria mais do que comprar, porque os Estados Unidos está quebrado. Cara, isso gerou uma onda de choque sobre todo mundo, que vai gerar um efeito negativo para toda a economia, que vai destruir essas fontes de renda dos países. Olha para o Brasil, o que a gente estava fazendo em 1929? Em 1929, a gente estava vendo a economia do café, que já estava bastante abalada lá com a crise da guerra. Porque, pensa, durante uma guerra mundial, quem é que vai ficar importando café, né, para manter no mercado interno? Com uma crise econômica do tamanho que foi a do crack da Bolsa de 29, ninguém vai comprar o nosso café. Se ninguém vai comprar o nosso café, e o café era assim a grande fonte de entrada de recursos para dentro do país, o que acontece com a economia brasileira? Ela quebra, e óbvio, eu estou dando destaque para a economia brasileira, porque estamos aqui no Brasil, a não ser que você que está vendo o vídeo está vendo em outro lugar, a maior parte do meu público é brasileiro, né? Deve estar entendendo bem essa lógica, né? Essa referência que eu estou falando de que o café quebrou, você pode contar para qualquer país no mundo. Vai gerar um efeito cascata que vai levar à era da Grande Depressão, que vai marcar a década de 1930. Mas isso é material para outra aula, porque esse vídeo aqui já ficou longo demais. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa foi a Peixeira do Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.